Imagine viver num tempo em que uma simples cor podia determinar o seu destino. Uma época em que a cor da sua roupa não era apenas uma escolha de estilo, mas um símbolo de status, de poder e até de vida ou morte. Pois bem, existia um rei tão obcecado com a sua autoridade e imagem, que decidiu proibir algo tão simples quanto a cor roxa. E essa decisão mudou a vida de milhares de pessoas por décadas. Hoje, vamos mergulhar na incrível história do rei que baniu a cor roxa, e descobrir como uma cor se transformou num símbolo de poder absoluto, medo e controle. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai mudar a sua percepção sobre o poder das cores. Para entender essa história, precisamos voltar a um período em que os reis governavam com autoridade quase divina. Nesses tempos, o luxo e a ostentação não eram apenas vaidade, mas ferramentas políticas para demonstrar poder. E entre todos os símbolos de status, as cores tinham um papel fundamental. O ouro significava riqueza, o branco pureza, mas nenhuma cor era tão exclusiva e poderosa quanto o roxo. Desde a Roma antiga, o roxo, especificamente a tonalidade conhecida como púrpura de Tiro, era associado à realeza, à riqueza e ao divino. E o motivo era simples. A sua produção era absurdamente cara e difícil. Para produzir apenas 1 grama do corante roxo, eram necessários mais de 10.000 moluscos marinhos, esmagados num processo demorado e complexo. Por isso, vestir roxo não era só uma questão de moda, era uma declaração de que você pertencia à elite mais poderosa do mundo. É nesse contexto que surge o nosso protagonista, um rei extremamente preocupado em manter sua autoridade intacta. Ele sabia que símbolos são mais poderosos que exércitos. Controlar o que as pessoas vestiam, especialmente uma cor tão carregada de significado como o roxo, era uma forma de controlar a própria sociedade. A sua decisão de proibir o uso do roxo para quase todos, exceto ele mesmo e sua família mais próxima, não foi um capricho, foi um ato político calculado. Ao decretar que apenas a coroa poderia usar o roxo, ele reforçava visualmente, todos os dias, que o poder absoluto pertencia a ele e a mais ninguém. Qualquer pessoa que ousasse usar a cor roxa sem permissão, estava, na prática, desafiando o rei e a ordem estabelecida. E as consequências para quem desobedecia eram terríveis. Pense nisso, um comerciante que conseguisse enriquecer e decidisse usar uma túnica roxa para exibir seu novo status, não estava apenas se vestindo bem, estava cometendo um crime de lesa majestade. As punições podiam ir desde a confiscação de todos os seus bens até a prisão, ou, em casos mais extremos, a própria morte. O roxo deixou de ser uma cor e se tornou um emblema do medo. As pessoas olhavam para a guarda real, vestida de roxo, e não viam apenas soldados, viam a personificação do poder inquestionável e perigoso do rei. Era um lembrete constante. Saiba o seu lugar. Essa regra criou uma sociedade visualmente dividida, onde uma única cor definia quem mandava e quem obedecia. Mas por que tanto medo em torno de uma cor? Como já dissemos, a exclusividade do corante roxo era a chave. Durante séculos, apenas os mais ricos dos ricos podiam pagar por ele. Quando alguém fora do círculo real começava a usar roxo, isso sinalizava uma de duas coisas. Ou essa pessoa estava se tornando tão rica e poderosa quanto o próprio rei, o que era uma ameaça, ou ela estava deliberadamente desafiando a autoridade real. Ambas as possibilidades eram inaceitáveis para um monarca obcecado pelo controle. O rei entendia a psicologia do poder. Permitir que outros usassem seu símbolo de exclusividade seria diluir sua própria imagem. Seria como dizer que qualquer um poderia aspirar ao seu lugar. Ao monopolizar o roxo, ele monopolizava o símbolo máximo de prestígio e divindade. A cor se tornou uma arma de opressão silenciosa, mas extremamente eficaz. Essa política, claro, não passou despercebida. Cronistas, escritores e até diplomatas estrangeiros comentavam sobre essa lei peculiar. Para eles, era um sinal claro não apenas da força do rei, mas também do seu profundo medo. Medo de perder o controle, medo de rebeliões, medo de que sua imagem de poder fosse enfraquecida. Alguns nobres e comerciantes mais ousados tentavam contornar a lei usando tons parecidos, como o violeta ou lilás, numa tentativa arriscada de se aproximar do status proibido, sem cruzar a linha fatal. Era um jogo perigoso de aparências. Para o povo comum, o roxo se tornou quase mítico, uma cor vista apenas de longe, nos mantos do rei e da rainha, reforçando a distância intransponível entre eles e o poder. Por décadas essa política se manteve firme. O rei conseguiu criar uma associação mental poderosa na cabeça de seus súditos. Roxo era igual a poder, riqueza e, acima de tudo, perigo para quem não pertencesse à realeza. O respeito pela regra era na verdade medo. Você consegue imaginar o impacto psicológico disso? Viver num mundo
onde a cor da sua roupa poderia ser interpretada como um ato de traição, é uma reflexão profunda sobre como símbolos aparentemente inofensivos podem ser transformados em ferramentas de controle social. O rei não controlava apenas com leis e impostos, ele controlava com percepções, gestos e sim, com cores. O roxo era um lembrete constante de quem estava no topo da pirâmide social e de que desafiar essa ordem teria consequências graves. Com o passar dos anos, essa proibição deixou marcas culturais profundas que duram até hoje. Mesmo depois que o reinado desse monarca terminou e novas técnicas tornaram os corantes mais acessíveis, o roxo manteve sua aura de nobreza, luxo e poder. Pense nas vestes de cardeais na igreja, nas coroas de monarcas europeus, ou até mesmo em marcas de luxo modernas, que usam o roxo para transmitir exclusividade e sofisticação. A ideia de que o roxo é uma cor real não nasceu do acaso, ela foi construída e reforçada por histórias como essa. A proibição do rei, apesar de opressora, acabou por cimentar para sempre o status dessa cor na nossa cultura. A história do rei que proibiu o roxo é mais do que uma curiosidade histórica. É uma lição poderosa sobre a natureza do poder. Mostra como a obsessão pelo controle absoluto pode se manifestar nos detalhes mais surpreendentes e aparentemente triviais. O rei sabia que para manter o povo submisso, era preciso controlar não só o que eles faziam, mas o que eles viam e o que eles desejavam. Ele transformou uma cor numa narrativa de poder, submissão e exclusividade. Hoje, olhamos para essa história e pode parecer absurda, mas ela revela uma verdade universal. Os símbolos importam, e quem controla os símbolos, controla a narrativa. E você já tinha parado para pensar que uma simples cor pudesse carregar tanto significado e tanto perigo? Essa história nos faz questionar: que símbolos de poder existem hoje na nossa sociedade? Que cores invisíveis ainda nos dizem onde pertencemos, ou o que podemos ou não aspirar? A história desse rei e sua cor proibida é um espelho que reflete as dinâmicas de poder que existem em qualquer época, inclusive na nossa. É a prova de que a política, a psicologia e a cultura estão interligadas de formas fascinantes e, por vezes, assustadoras. Espero que você tenha gostado dessa viagem ao passado. Histórias como essa nos mostram que o mundo antigo era muito mais complexo e interessante do que imaginamos.